Tudo bem, gente? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos inicialmente, então, fazermos uma oração para a gente estar abrindo os trabalhos de hoje. Convido a todos vocês a cerrarem os seus olhos por meio daquela respiração bem profunda. Vamos deixar com que este ar puro penetre os nossos pulmões, nos deixando assim mais tranquilos, mais equilibrados. E neste momento de paz, vamos deixar com que esse amor envolva os nossos corações, nos colocando assim em total sintonia com os mentores do grupo, deixando com que essa paz chegue a todos esses que passem pela nossa mente. Vamos agradecer a Deus Pai por mais este momento, onde temos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno do nome do nosso Mestre. Vamos agradecer ao nosso irmão e Mestre Jesus por sempre estar ao nosso lado, cuidando não só deste planeta, mas desta galáxia, dedicando a nós o seu amor e também toda a sua paciência. Vamos agradecer aos nossos mentores que nunca desistem de nós, sempre tentando nos guiar ao bom caminho, respeitando o nosso livre-arbítrio, sempre estão do nosso lado. E a todos esses irmãos que, devido à nossa sintonia, estão aqui conosco, damos as boas-vindas. Que a paz do Cristo esteja com todos. Que o amor do Cristo reine em seus corações. E assim pedimos a permissão para iniciarmos os trabalhos da noite, dizendo graças a Deus. Graças a Jesus. Então vamos lá. Gente, vocês devem estar aí bem informados do que vem acontecendo lá na Palestina, né? E muitas pessoas ao longo da semana começaram a perguntar qual que é a visão da equipe espiritual frente a esse conflito que está acontecendo. O que tem a ver isso daí, na realidade, com essa fase de transformação do planeta Terra, onde estamos saindo aí da expiação e adentrando a regeneração? Para a gente entender isso direitinho, para a gente falar realmente sobre a questão espiritual desse momento, a gente tem que estar conhecendo a história daquela região. Ou pelo menos estar relembrando, né? Que muitos de nós já fizemos parte daquela história dele, sem dúvida nenhuma. Nós sabemos que grande parte dos habitantes da antiga Palestina eram judeus. E vocês lembram, na própria Bíblia fala isso, vários livros falam isso, né? Como que os judeus sofreram desde a época de Cristo, desde a época do Holocausto? Então, sempre muito perseguidos. Isso fez com que, quando eles conseguiram respirar, quando eles conseguiram se organizar, aquele Estado palestino, aonde era composto por judeus e árabes, com crenças diferentes, né, religiões diferentes, hábitos, culturas diferentes, o povo judeu
começou então a se organizar e dentro da Palestina conseguiu a independência daquele local ali onde eles estavam vivendo. Essa independência girou então o que a gente conhece hoje como Israel. Só que todo aquele povo que vivia ali, aquele ali foi palco de muitas batalhas, né? Os romanos já estiveram ali, egípcios já estiveram ali guerreando, uma área muito desejada, uma área muito concorrida. E também tem a questão religiosa, né? Os árabes não aceitam de forma alguma a crença dos judeus. E nesse momento, então, de guerra, não só política por aquela região, mas também de cunho religioso, crenças também, os árabes nunca aceitaram os judeus naquela região. Ao longo do tempo, os árabes e os outros povos ali da redondeza, os restos dos palestinos, né, sempre tentaram tomar aquela região de volta, porque eles não aceitavam sequer a presença dos judeus naquela região. E já a nação Israel constituída, várias tentativas de tomadas, de invasão de Israel, aconteceu. A própria Palestina, ao longo desse processo, ela foi dividida em dois, né? Isso por um voto popular. Foi legal isso daí. Dentro dessa separação da Palestina, já com a existência de Israel, a Palestina foi dividida no que a gente conhece dos Fatahs e o Hamas, né? Então, essa constituição desse povo hoje conhecido como Hamas foi uma constituição feita pela escolha do povo palestino. A única diferença é que os Fatahs querem resolver essa guerra, essa luta, esse desentendimento com o atual Israel na conversa, politicamente. E o Hamas não tem papo. É só com a guerra que resolve isso. Afinal de contas, para a gente solucionar esse problema, a gente tem que extirpar os judeus dessa área. Não tem que existir judeu. Se a gente falar, poxa, mas o resto da Palestina toda concorda com essa tomada de decisão na força, com certeza a maioria da população não. Mas aqueles que votaram para dividir a Palestina e ter aqueles que seguem o Hamas e outros Fatahs, muitos deles sim acreditam que é apenas com a extinção dos judeus, do povo judeu, que esse problema todinho estará resolvido. Frente a isso, várias batalhas foram feitas com a intenção de se apossar de Israel novamente. Só que existe uma questão política aí pesadíssima. O exército israelense hoje pode-se dizer que ele é uma extensão do exército norte-americano. Aquela potência de bélico de Israel, ela é tão potente assim porque eles têm um apoio norte-americano. E todas as tentativas de se apossarem da terra de Israel, Israel venceu fácil. E em cada vencida de Israel, Israel pegava mais um pedacinho da terra da Palestina. Isso ao longo de centenas e centenas de anos. Israel é aquilo hoje, ela era pequenininha, é aquilo hoje devido às guerras que aconteceram, com o intuito de tomarem a terra dos judeus. E todas essas guerras, Israel venceu. Contra os egípcios, contra o próprio Hamas, né? E a grande luta hoje, então, né, o que fez o estopim acontecer pelo grupo Hamas, foi justamente o que? Essa terra está aumentando cada vez mais, e se nós não fizermos nada, simplesmente o Hamas e o Fatah um dia vai sumir, vai virar tudo Israel. É lógico que um motivo religioso também é o que encoraja aquele povo, né? Que afinal de contas, a guerra para eles, se está defendendo um território deles, é uma guerra santa.
Quem morrer na Guerra Santa, fica tranquilo. No mesmo dia você vai estar do lado do Deus deles. Então o povo lá luta com unhas e dentes, sem medo nenhum do desencarne. Eles acreditam que se eu morrer na guerra, na batalha, eu estou com meu Deus. Eu serei salvo. Então, olha a situação que se encontra isso. E por que o interesse norte-americano de estar ali sempre apoiando a questão bélica israelense? Vocês sabem qual é o comércio hoje que mais movimenta trilhões no mundo? É justamente o mercado armamentista. Isso aí movimenta trilhões, mas trilhões. Aonde, inclusive, se esse dinheiro fosse aplicado para solucionar o problema da pobreza do mundo, era possível resolver o problema deste planeta. Mas a preferência é se armar. A preferência é realmente a matéria. Frente a esse resumo rápido aí, eu pergunto para vocês: quem que é o mocinho e quem que é o bandido nessa situação? Se é que a gente pode dizer assim. Quem está certo e quem está errado? Nenhum dos dois. Desde aquela época de Cristo lá, essa luta, essa questão de um aceitar o outro, já existia há muito tempo. Inclusive, Jesus, naquela época, falou: se vocês continuarem assim, vocês nunca mais terão paz. E está até hoje aí a situação. Muitos falam: mas aquilo é uma guerra ou é realmente um atentado terrorista? Vocês sabem qual é a diferença de guerra e tentado terrorista? Vocês sabem que na guerra, por mais que seja uma guerra, existem regras que devem ser respeitadas. Porque quando aquela guerra acabar, se for constatado que aquela nação não respeitou aquela guerra, ela sobe sanção, é uma ladainha, é uma dor de cabeça. Sabe qual que é a primeira regra da guerra? O povo civil não pode ser aprisionado. Armas químicas não podem ser utilizadas. Prisioneiros de guerra não devem ser torturados. Qualquer coisa que esteja acontecendo nisso daí, ou é um crime de guerra ou não é uma guerra. Muitos, então, estão enxergando que justamente aconteceu isso, né? É um ato terrorista, por quê? Se fosse guerra, não poderia estar acontecendo isso. Mas se não é guerra e não é tentado terrorista, quando esse negócio acalmar, a poeira acalmar, é crime de guerra. O que acontece com quem está, então, fazendo aquilo? Será sancionado mundialmente. É o fim de uma nação. Então, existe aí um interesse político muito grande. Não é só religioso. Religioso é entre eles ali. Mas o por fora disso existe um interesse político muito grande. Mas vamos lá para a questão espiritual, já que agora a gente tem a noção aí de que não existe o certo e o errado. Os dois estão se gladiando desde há muitos e muitos anos atrás, centenas de anos atrás. E por que aquilo não tem fim nunca? Ora, muito simples. O que acontece se uma outra nação subjuga a outra, principalmente por questões religiosas, que façam uma chacina naquela região devido a questões religiosas? Aqueles que desencarnaram, pelo nosso conhecimento espírita, tá? Aqueles que desencarnaram, eles vão desencarnar felizes da vida, perdoando aqueles que fizeram isso, ou vão querer vingança? Ou vão querer correr atrás? Isso acontece até hoje. A gente não precisa ir lá longe, não. Aqui no Brasil mesmo acontece. Qualquer nação acontece isso, que são as obsessões. Isso é tão intenso, gente,
Isso é tão constante que esses atos obsessivos naquela região vêm acontecendo há centenas e centenas de anos. Aquele povo se gladiando espiritualmente, quando encarna lá, você imagina que aquele israelense hoje vai encarnar numa família do Hamas. E a gente sabe a confusão que vai ser para aquele que está lá dentro. O desacerto familiar, já que agora misturou o povo todo. E aquilo não tem fim nunca até hoje por causa disso. Eles não conseguem realmente priorizar as suas questões espirituais. Por mais que sejam crenças diferentes, o ódio é tamanho que nem os judeus cristãos perdoam, aceitam aquela outra religião, e da mesma forma, o resto da Palestina também não aceita aquele povo ali, não aceita aquela outra crença ali dentro. Então, espiritualmente, essa guerra já vem acontecendo há muitos e muitos e muitos anos. É lógico que quando a gente fala do povo judeu, a gente lembra logo daqueles que sofreram lá na época de Cristo, que sofreram na época do Holocausto, mas dos dois lados não tem flor que se cheire. Os dois têm interesses. E isso chegou aqui nessa proporção para a gente devido a essa questão política inteira que vem aí espalhando essa informação para o mundo todo, fazendo com que uns prefiram um lado, outros prefiram o outro. Ah, esse é o certo, esse é o errado, mas que fique claro para a gente, espíritas, cristãos, nessa situação não tem o certo. Os dois estão se gladiando. E o que diz lá no Livro dos Espíritos quanto ao duelo? Vocês lembram disso? O duelo ele acaba sendo necessário, espiritualmente dizendo, porque afinal de contas é com aquilo que ambas as partes irão aprender. E a gente sabe quando a gente aprende com uma dificuldade, a gente evolui, ou pelo menos deveria evoluir. O que vem acontecendo é que, mesmo com esses tropeços, mesmo com essas falhas de cada um desses povos, eles não aprendem com essa dificuldade. Eles não estão utilizando essas pedras no caminho para uma evolução, e sim para criar mais e mais e mais duelo. O que diz o primeiro mandamento que Moisés escreveu lá atrás? Não matarás. Que guerra é essa? Aonde você se diz cristão, que por mais que você esteja falando que está defendendo ou atacando por um direito que você acha que é seu, o que te dá o direito de matar? Ambas as partes fazem isso. E fazem isso de forma feroz. Com esse apoio que Israel tem, norte-americano, se eles quiserem acabar, se o exército israelense quiser acabar com o resto da Palestina todinho hoje, eles fazem isso. Fácil. E aos pouquinhos isso vem acontecendo. Se for de uma vez só, você cria a Terceira Guerra Mundial. Mas se for devagarzinho, o negócio vai andando. Nós tivemos uma guerra lá, que foi conhecida como a Guerra dos 6 Dias, aonde egípcios, o pessoal da Síria também foi envolvido nisso aí, e Israel novamente mão de ferro. Levou aquela parada e ainda pegou mais um pedacinho da terra da Palestina. Então, aquela questão, a gente julgar pelo que chega até nós, pela mídia mesmo, é muito arriscado. Isso aí leva a gente a tomar partidos, a defender um lado, que na realidade a gente não conhece o contexto do negócio. Não estou querendo defender nenhum dos dois lados, tá, gente?
Pelo contrário, estou falando que os dois estão aí, na realidade, contribuindo pelo atraso deste planeta. Olha só a gravidade disso. Estamos aí adentrando um mundo de regeneração e vários desses que estão desencarnando agora, não só lá na Palestina, mas lá na Rússia, né? Na Ucrânia também, vários desses não terão mais condições de adentrar o planeta Terra. Afinal de contas, já sabemos que estaremos adentrando aí a regeneração. E aqueles que não têm condições para isso, esquece, porque aqui não entra mais. Então, essa questão espiritual, ela vem já se arrastando há muitos e muitos anos. E aquela terra hoje, eu não sei se alguém já teve oportunidade de colocar os pés naquela terra. Já tiveram alguém aí? Todos que eu converso que tiveram condições de chegar até lá, fala que há uma energia diferente. É um contraste muito grande. Um lado do país é uma coisa, do outro lado é outra completamente diferente. Aí leva a gente àquela pergunta, mas por que que acontece isso? Vamos para dentro de Israel. Por que que é tão diferente assim? O feedback que eu tive foi o seguinte, olha, eu tive a impressão de existir dois tipos de judeus. Aqueles cristãos verdadeiramente, aqueles que realmente pregam a palavra do Cristo e aceitam qualquer outra religião, e aqueles mais voltados para a questão materialista, que diz ser cristão, apoia no cristianismo, se defende atrás do cristianismo, mas o que reina inicialmente é a matéria. Esse foi o feedback que eu tive de conhecidos que estiveram em Israel, conheceram a região como um todo ali. Desde aquela época de Roma, lá atrás, era assim, da mesma forma. Eram aqueles que se rebelavam contra o exército romano, sofreram bastante e assim rebelaram, mas espiritualmente, vamos lá de novo, porque você está sendo esmagado espiritualmente, na forma cristã, como que nós deveríamos reagir? Eu sei que é difícil ouvir isso. Isso causa, eu sei, em coração de muitos aí aquele fervor. Mas o que que Cristo falou para a gente? Daí a outra face. Se quiserem andar com você 1000 passos, ande mais 1000. Mas não retribua o mal com o mal, a violência com a violência. Independente de qualquer situação. Até mesmo aquela situação onde invadem a sua casa armados para roubar, para assaltar, mesmo que você tenha oportunidade de dar um fim naquela situação, ceifando a vida daqueles que estão fazendo aquilo com você, tenha certeza, a colheita não vai ser muito legal. Afinal de contas, não só a lei divina, mas a lei do homem diz o quê? Não matarás. Ele não fala, não matarás se acontecer aquilo, se acontecer aquele outro. Não matarás. Simples assim. Nós temos aí um exemplo muito grande, quando Cristo foi pego, né, pelos soldados, né, para ser entregue a Roma, para assim dar início à sua crucificação. Pedro, ele era bem bravo. E quando chegou aquele soldado de surpresa, a primeira coisa que Pedro fez foi desembainhar sua espada e chegou a cortar a orelha de um dos soldados romanos. E Cristo, na mesma hora, falou o que para ele? Guarde essa espada. Porque se você ferir com a espada, é com a espada que você será ferido também. É difícil a gente aceitar isso? É difícil a gente não repelir o mal
com o mal é muito difícil. Isso, na realidade, é um dos motivos que ainda estamos aqui patinando. Esse é um dos motivos que nós não conseguimos ainda realmente amarmos incondicionalmente. Aquele amor do Cristo que eu sempre falo, que é você amar na mesma proporção, do mesmo jeitinho, aquele que ceifou a vida daquele que você mais amava. Olha só. Isso foi o que Cristo fez. É lógico, muitos vão falar, poxa, mas Cristo é Cristo, um ser altamente evoluído. Nós não somos desse naipe, nós não somos desse jeito. Então não temos como fazer isso. Realmente a diferença de evolução é gigantesca. Mas em quem que a gente se espelha para a nossa evolução? Por mais que a gente não consiga fazer um terço aí, ou bem menos, né, do que o Cristo fez, um dia nós não estaremos do lado do Pai, então um dia nós estaremos conseguindo fazer o que Cristo fez. Amar incondicionalmente. E essa história que vem acontecendo lá na Palestina, gente, aquilo ali foi apenas um foco de atenção que a mídia levou a gente a pensar, a ver. Porque isso acontece aqui no nosso país, cara, constantemente. Vocês sabem quantas pessoas desencarnam por homicídio aqui no Brasil, anualmente? É a mesma coisa que uma guerra, são milhares. São muitas pessoas. Talvez a gente não tenha esse conhecimento, não tenha esse contato, a gente pode estar um passinho mais à frente. Lembra que eu sempre falo que a lei da ação e reação está sempre constante? Se nós não temos contato com pessoas que foram ceifadas no homicídio, isso é um bom sinal. Nós estamos aí um pouco já afastados daqueles que geram essa energia, que geram esse dia a dia tão comum. Para muitos isso é comum. Para muitos, todo dia, ver alguém sendo assassinado é como se matar uma barata. Todo dia eu vejo. Se nós não temos acesso a essa energia, acredite, estamos num nível diferente. Porque, caso contrário, estaríamos aí presenciando todas essas atrocidades. Quando a gente vê no noticiário, a gente se alarma, a gente fica assustado. Isso está acontecendo aí do nosso lado constantemente. Então, essa questão de, vamos orar para o povo palestino, vamos orar para os israelenses. Sim, isso tem que ser feito realmente. Mas não se esqueçam que ao nosso redor, muito próximo aqui, a situação é a mesma. E se nós ficarmos de braços cruzados, sem fazer nada, eu pergunto para vocês, o que nós estaremos fazendo de diferente? O que nós estaremos fazendo para mudar essa situação deste planeta, onde é uma casa que todos nós vivemos nela? Não adianta eu querer olhar para o meu umbigo só e falar, eu estou bem, a minha família está bem na fita, vamos ficar quietinho aqui que a gente está salvo. É uma casa, onde vários habitam. E se a casa não for arrumada, pode ser que você sofra com isso também. É aquela história do prédio, né? Apartamento. Imagina você morando num prédio de 20 andares e você mora lá no último. Só que o seu amigo, o seu vizinho lá do primeiro andar, resolve fazer no meio da sala dele uma fogueira. Por mais que a casa dele, que ele está bagunçando, isso vai afetar as casas de cima. Se você não se importar, pode ser que a casa como um todo, o seu prédio como um todo, seja afetado. Lembrem-se,
O ficar em cima do muro é um grande erro. Aquela história que eu sempre falo, né? Daquele cara que estava lá em cima do muro, de um lado é o céu, de outro lado, entre aspas, o inferno. Do lado do céu, aquela festança. Todo mundo gritando, pula para cá, sai daí, aqui é melhor. E do outro lado, capeta sentado lá na pedra, quietinho, sem dar uma palavra. E aquele que está lá em cima do muro pergunta: E aí, seu capeta? Do lado do céu está uma festança danada para pular para lá, você não vai falar nada? Fique tranquilo, o muro é nosso. Você estando então em cima do muro, a situação é essa. Cristo falou: faça o bem, larga tudo e me segue. Se você ficar de braços cruzados, eu pergunto: você está fazendo bem? Não. Ah, mas também não estou fazendo mal. Você está fazendo o quê? Nem o bem, nem o mal. Nada. Então podemos, sim, ajudarmos a todos esses que a mídia traz para a gente. Seja ele como um mocinho, como um bandido, isso não importa. Todos estão em sofrimento. Podemos, sim, com as nossas orações, com o nosso bem-querer, ajudar. Mas não se esqueça que do seu lado está acontecendo a mesma coisa, na mesma intensidade. Só que esses que acontecem, a mídia não está mostrando para vocês. O que mostra é só o que interessa. E aí, gente? O que vocês têm a dizer sobre isso daí? Vamos perguntar um pouquinho, vamos bater um papo sobre isso daí, para a gente aumentar aí as palavras que temos para vocês. O que vocês acham disso? A legítima defesa, sim, é abarcada, mas o que é a legítima defesa? Olha só. Sim, mas a reação pode ser como? Você pode, se você está com uma garrafa na mão, você pode lançar aquela garrafa com o agressor, é uma defesa. Você pode segurá-lo, é uma defesa. Você pode correr, é uma defesa. Então, aquela questão, o espiritismo, o evangelho, ele não proíbe a defesa, pelo contrário, você tem que se defender. Mas o como você se defende é o que na realidade pode botar você em maus lençóis. Inclusive na lei do homem isso também. Se você, o cara puxa um canivete para você, você puxa 38 e dá um tiro na cara dele, isso não é legítima defesa. Você vai ser preso. Você podia dar no pé dele, ok? Você podia virar as costas e ir embora. Da mesma forma, no mundo espiritual. Se foi necessário você segurar aquele e apertar ele com toda a força até que ele se acalmasse, mas nesse aperto que você é muito forte, aquele acabou desencarnando, isso será recebido da forma que deve ser feito. Será considerado a situação como um todo? Claro, mas quem vai julgar isso? É só Deus. Tenha certeza que se sua legítima defesa houvesse a possibilidade de você se defender, mas não matar aquele que estava na sua frente, isso será levado em conta. Você tinha opções, você escolheu o que você quis. Então, a legítima defesa, sim, ela é marcada, sim, pelo Espiritismo, com certeza. Inclusive, tem isso no Evangelho. Mas temos que ter cuidado. O que é a legítima defesa? Como eu devo me defender? Temos que ficar atentos a isso daí. É lógico que o que vai gerar aquela situação é uma coisa que será pesada, mas não é nenhum encarnado que fará isso. É só Deus que vai fazer isso. Quem vai considerar aquilo
ou não, Deus. Porque depende de cada uma reação, né? Exato. Quando você está em perigo, mesmo que você tenha consciência de tudo isso, e a calma, e tranquilidade, mas na hora do perigo você tem reações que você até desconhece Exato. que existe dentro de você. Olha, eu conheço um caso, um conhecido nosso, que é policial, e ele foi assaltado, roubaram a moto dele. O assaltante não sabia que ele era um policial. Mas assim que o assaltante colocou a arma na cintura e montou na moto, por mais que o policial lá estava armado e assim ele fez, ele sacou a arma dele e atirou naquele cara que assaltou ele, né? Ele respondeu por aquilo e não foi aceito como legítima defesa. Por quê? Eu lembro disso que a gente conversou muito sobre isso. A partir do momento que o cara tirou a arma da mão e botou na cintura, tô sem a arma na mão, a proporção não é a mesma se você disparar contra ele. Tinha que ser na unha. Se você matasse ele na unha, beleza. Mas como ele usou demais daquilo ali, não foi considerado pela justiça do homem uma legítima defesa. Eu acho que só Deus mesmo para ser Exatamente, só Deus. justificado. Exatamente. Terrorista considerado terrorista, né? Exato. E a violência na hora, eu assisti uma reportagem de uma policial e ela percebeu o que estava acontecendo e ela acionou os amigos colegas e foram defendendo a cidadezinha. Para essa defesa, mataram. Sim. Senão, os terroristas iam fazer muito pior. Então, acho que é só Deus mesmo. Exatamente. Isso porque, olha só, é lógico que foi um ato bárbaro, né? Foram crianças, idosos que tiveram suas vidas ceifadas, sem a menor chance de se defender. O requinte de Sim, beleza, isso mesmo. Só que, pela doutrina cristã, como que deveria ter sido a reação israelense? O que vocês acham? O que eles fizeram? O que Israel fez? Gente, olha só, não estou defendendo nenhum lado, tá? Só estou mostrando os dois lados, para que a gente veja que não tem o bonzinho na história, não. Os dois estão errados, e muito errado. Como eu falei, aquela região ali, o exército mais poderoso que existe é Israel. O exército brasileiro não chega nem aos pés do exército de Israel, que é desse tamanhozinho em frente ao Brasil. Então, aquela questão, se eles quisessem hoje acabar com a Palestina, eles acabavam. Eles contra-atacaram, por mais que avisaram, né? Olha, civis, sai da região, que a gente vai entrar com tudo. Você imagina alguém falar assim para você, agora, chega alguém e fala assim, gente, ó, vocês têm meia hora para sair daqui, para sumir de Brasília, porque Brasília vai acabar. Nem se você quiser sair, dá tempo de sair. Vai morrer. Então, ou seja, a violência, na mesma proporção, é lógico que não aparece isso nas mídias, porque existe um interesse disso aí. Da mesma forma, não estou querendo justificar nada, mas a forma que Israel ataca lá também é a mesma coisa de que você botar o pé em cima de um formigueiro e fazer assim, ó. É desse jeito. É um poder bélico muito grande, vocês não têm ideia. Sim, é isso que eu falei, então. Esse contexto, ele não é só uma questão desse momento. Exatamente. Essa questão vem se arrastando desde lá da época de Cristo. Antes da época de Cristo. Inclusive, Cristo falou isso, gente.
Se vocês não derem jeito agora, vocês são irmãos de sangue, é o mesmo povo. Vocês vão viver em guerra para sempre. Então, ou seja, aquele ódio, né, chega até arrepio, né? Aquele ódio, então, que o início foi o religioso realmente, depois se transformou político também, isso vem se arrastando até hoje. E como eu falei, por que que isso vem se arrastando até hoje? Porque eles vêm se matando, matando, se matando, encarnando, desencarnando e não conseguindo aprender com o negócio. Eles ainda querem a vingança. Você imagina como é que é o nível de obsessão naquela região, uns contra os outros, até hoje. Uma pergunta. Aqueles bebês que foram, né, decapitados. Na lei da reencarnação, a gente pode dizer que é um espírito que talvez até tenham pedido para que acontecesse isso, ou de repente foi uma reencarnação compulsória, né? Você vai tentar a gente. A gente sabe que nada acontece por acaso, né? O jeito que a gente nasce, a forma que a gente vem, tem um porquê disso daí tudo. Agora, dizer se aqueles bebês que foram decapitados foram escolhas deles ou foi realmente uma forma de reparar algo, é só Deus que vai saber. A gente não tem como saber. O negócio que a gente tem que ter em mente é que todos aqueles bebês que morreram, aqueles idosos, são espíritos tão velhos ou mais do que a gente. E o que aconteceu ali não foi por acaso. Aqueles que a gente sensibiliza vendo ser espartejado, mulheres, crianças e tudo mais, é lógico que para a gente vendo aquilo ali, cara, é inconcebível. Mas espiritualmente tem um porquê aquilo ali. Se a gente sabe que o que a gente passa aqui, o que a gente faz, advém do que nós fizemos, imagina o que esse povo não fez antes para estar passando por uma situação dessa. É uma situação complicada. Aos nossos olhos aqui da matéria, isso causa realmente uma repulsa, uma repugnância gigantesca. Agora, temos que ter cuidado para que esse sentimento que vem até nós não gere um furacão dentro da gente, fazendo com que a gente seja prejudicado por uma coisa que às vezes não tem nada a ver com o negócio. Porque esse sentimento que a gente cria no coração, que a gente nasce no nosso coração, vendo a reportagem da criança, do velho, sendo trucidado ali, quem está do nosso lado quando nós temos pensamentos ruins? São aqueles que estão na mesma frequência. Tenha certeza que aquela energia que você gerou devido àquele sentimento que nasceu no seu peito, devido ao que você viu pelos seus olhos materiais, isso vai gerar presença do seu lado. Isso vai gerar uma situação do seu lado. Você acaba se envolvendo, então, com uma coisa aí que talvez você não tenha nada a ver com a história, e uma nova história começa para você. As obsessões não acontecem apenas com aqueles que nós conhecemos e nós tivemos em uma treta ali, algum problema. As obsessões acontecem também com espíritos que nós nunca vimos, que devido à sua sintonia, eles se alimentam daquilo. É bom estar perto deles. Eu acredito que esse momento está bom. Que como vem tantas encarnações, eu acredito que nesse momento muita coisa está tratada ali. Inclusive a situação que você falou que Israel para esse também foi questionado, achei muito interessante esse questionamento de certeza dele. Então, a gente vê muita coisa bacana, tem consenso, muita coisa está sendo passada ali. Né? Eu acho que é só muita um pouco que ele
criado, né? Isso que você falou é muito importante, ó. As crianças, desde cedo, elas são ensinadas a ter o ódio por aquele outro povo. Isso dos dois lados. Dos dois lados. Não só ensinar. Exatamente. Exatamente. Isso dos dois lados. Você imagina esses dois lados, essas duas crianças crescendo, adultas agora, sendo que aquela cultura alimentou o ódio um contra o outro. É complicada a situação. Em meio a tudo isso, a gente vê muita gente que foi criada naquele meio, mas que vai contra aquilo, né? Contra aquilo que é um espírito que já reage Sim, de uma forma diferente. exatamente. Aí aquela questão, olha só. Nós, espíritos, nós já nascemos, encarnamos em várias nações. E quanto mais você vai evoluindo, você consegue se posicionar, ficar num lugar um pouquinho melhor, né? Gente, o Brasil, por mais que a gente tenha esses problemas que a gente passa aí, aqui é a pátria do Evangelho. Se estamos aqui, cara, levante a mão para o céu, porque você é merecedor disso. Já pensou se estivesse lá? Ou lá na Rússia, na Ucrânia? Né? Então, ou seja, nós somos merecedores, por mais que somos... Hã? Aqui ainda? Sim, aquela questão. O planeta Terra não é um planeta de amor. De alguma forma, sim. Só Deus sabe. É aquela questão, olha só. Para a gente evoluir, vai ter que ter o mal. Mas Jesus falou em relação a isso também. O mal é necessário para a evolução de todos, mas ai daquele que faz o mal. Olha só. Se não tivesse o mal, qual seria o motivo de nós querermos a evolução? E olha que a gente está longe da evolução que a gente tem que estar. Nós temos que saber aprender com os tropeços, com a dificuldade. Não se vitimizar. Caso contrário, a gente vai ficar bastante tempo no mesmo lugar. Obrigado. Uma questão. Os israelenses seguem o ensinamento de Jesus. Os muçulmanos seguem o ensinamento de Paulo. Exato. Eu pergunto, Maomé é inimigo de Jesus? Não, de forma nenhuma. Mas vai falar isso para eles. Com certeza você não volta aqui. São crenças, Esse né? Maomé veio só para criar problema. Olha só, existe cristão bonzinho? Existe cristão bonzinho. Existe cristão ruim? Da mesma forma. Se esse Maomé não tivesse escrito esse Alcorão, Quem que você acha que foi Maomé? Eles falam que foi um cara mais do que Cristo. Certo? Maomé existiu de verdade? Existiu. Ele pregou o bem, o amor? sim, Sim. Então, ou seja, qual é o maior? Se é o que existe maior ou melhor, não faz a menor diferença. Os dois, tanto Cristo quanto Maomé, fizeram o que tinha que fazer. Vieram aqui e fizeram espiritualmente o que tinha que fazer. O negócio é que uns consideram aquele bem, aquele benefício todo que Maomé fez como realmente desse nível e Cristo desse nível. É isso que está dando pau. mas Cristo sabia que o Maomé ia trazer problema Ah, para a humanidade. aí é livre-arbítrio de cada um, velho. Está mais o problema também que a interpretação. É lógico, cara. É, beleza. É a mesma coisa que as religiões, né? Você pega um católico, aqueles nata mesmo, né? O que ele vai falar do evangelho? Do espírita, principalmente, do umbandista? E da mesma forma, os outros falando. Eu já vi espírita justamente fazendo essa condenação. Espírita. A religião tal é uma palhaçada. Isso. Hoje mesmo, briga, Uhum. eu não sei se o
acho que é muito cristão, católico. Então, Uhum. começaram a partir da agressão física. Então, a criação de mim, a construção. Exatamente. As maiores guerras que nós tivemos até hoje, o cunho foi religioso. Essa que está rolando também é religioso isso aí. Mas aí é aquela coisa da história, para mim, é totalmente não tem vazamento, assim, totalmente doido. Porque se você participa de uma religião, vou dizer assim, participa, se você está estudando aquilo, se você está pegando os dogmas, tudo daquela religião, e lá se prega o amor, é muito contraditório uma determinada religião criticar a outra, já que cada um tem seu livramento e cada um tem que seguir aquela linha. Uhum. Então não haveria um motivo de uma estar sendo criticando a outra. Cada um deveria andar no seu caminho, tchau, beleza, acabou. Exatamente. Né? Só que o que eu vejo de religião, que é um assunto que tem demais, uma coisa que eu não gosto de conversar com ninguém, Uhum. é justamente que a maioria delas, cada um levanta sua bandeira e todos os dias acham que deve ter algum WhatsApp de Deus, que Deus falou assim, olha, a sua religião é certa e não é a minha, Uhum. né? Então, tipo, não é a sua. Então, eu não entendo essa interpretação religiosa da maioria desses lugares, Exato. da maioria das igrejas, tanto a cristã como a todas, né? Religião foi inventada pelo homem, né? Exatamente. Isso que eu ia falar agora. Uma vez Chico foi interpelado sobre isso. Ele falou assim, Chico, o que você acha disso? O espiritismo não é considerado uma religião. Aí ele riu e falou assim, graças a Deus. O que ele quer dizer com isso? O que caracteriza realmente uma seita ser considerado como uma religião é quando você tem os dogmas, as regras daquilo ali, e aquilo então vira uma religião, certo? Se eu falar que o espiritismo é uma religião, eu estou dizendo que ele tem dogmas. E quem fez os dogmas foi o homem. Então, você dizer, quando falaram para Chico que o espiritismo não era uma religião, ele sentiu assim, poxa, ótimo. Né? Para muitos é até uma ofensa você falar para o espiritismo, o espírita, né? O espiritismo é uma religião. Você está querendo dizer, então, que tem o cunho do homem aqui, tem o dedo do homem aqui. Também é uma religião também. Sim. Olha só uma coisa, vou contar a história para vocês. A minha formação religiosa foi no catolicismo. Minha mãe é aquelas beatas que vão na igreja, se possível, todo dia. E desde muito pequenininho, eu ouvia as pregações lá do padre, tinha a missa das crianças e tal, né? E eu via aquelas coisas ali e eu indagava a minha mãe, muitas vezes o padre também, né? E a resposta que eu tinha de várias perguntas que eu fazia, não me respondia aquilo ali, porque eu sentia aquela coisa assim, olha, é assim, foi escrito assim, e ponto final. Você não tem que questionar. É isso daí, ponto final. Mas aquilo ali me incomodava, né? E eu ficava sem graça de questionar minha mãe. Como é que eu vou questionar minha mãe que cuida de mim, que é tão boa comigo, né? Que quer meu bem, né? E eu lembro logo quando eu fiz 18 anos, foi o último questionamento que eu fiz com ela, foi o seguinte: a Igreja Católica ela considera Deus, Jesus e o Espírito Santo como uma coisa única, certo? Aí eu falei para ela assim, mas mãe, quando Jesus estava preso lá na cruz, o que que diz a Bíblia? O que que ele falou para Deus? Pai, perdoe-os. Eles não sabem o que fazem. Mas ele falou isso para ele mesmo, sendo que está falando que ele é Deus? Não tem lógica, o negócio não encaixa, quebra-cabeça não encaixa. Eu não sei o que é assim, né? Eu só sei que foi desse jeito e ponto final. Então aquilo ali me incomodou bastante e me incentivou a conhecer outras religiões. E toda religião que eu ia, inclusive a que eu estava, que eu perguntava, né, qual é a religião certa? Obviamente o padre falava para mim, não era dúvida nenhuma, é onde você está, no catolicismo. Eu fui no templo evangélico, depois que o cara pregou um monte de coisa legal lá, eu perguntei para o pastor lá, né, qual é a religião certa? Claro que é o evangelho, o protestantismo. E todas as religiões que eu fui,
A resposta foi a mesma. Eu cheguei a pensar, cara, esse negócio de religião é uma balela. Eu estou entendendo agora a posição dos ateus. Que religião é essa? Que cada um fala que é dele, que é a certa. Como assim? Não deveria ser uma única? Né? E por preconceito, o catolicismo lá atrás, o espiritismo foi a última que eu fui procurar. Eu estava assistindo uma palestra do Melo, para quem não conhecia o Melo aí, ele que foi a minha transformação. Ele deu uma palestra, cara, me respondeu tudo assim, muito bem explicado, não tinha nem o que contradizer. Aí, no final das contas, eu levantei a mão e perguntei: preciso que você me diga uma coisa, para a gente fechar isso com chave de ouro. Qual é a religião certa? E já pensando, se esse cara me responder que é o Espiritismo, eu sou ateu a partir de hoje. E ele deu uma risadinha e falou assim: é aquela que maior homens de bens fizer. O que ele quis dizer com isso? Se você é um espírita de verdade, se você prega e faz o amor incondicional, você está na religião certa. Da mesma forma, o católico, o evangélico, o budista. Se você prega realmente o amor incondicional do Cristo, que a sua religião, qualquer uma dessas, prega, você está na religião certa. Você não precisa mudar de religião. Fica nela e faça o que tem que ser feito. Inclusive, existem vários ateus que são mais cristãos do que aqueles que se dizem cristãos, porque fazem realmente o que tem que fazer. Exatamente. Quando a gente lê a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, especificamente o Antigo Testamento, né? Quem não leu aí, pega lá o início da Bíblia, abre aleatoriamente e lê ali 3 parágrafos. Imagina que você não conhecia Deus, tá? Eu tenho certeza que você vai falar assim: eu não quero esse Deus. O Deus vingativo, o Deus que tem preferidos, aonde esses preferidos vai subjugar a outra nação. Deus ia fazer isso? Então é muito fácil de um cara que não conhece a religião abrir a Bíblia e a partir dali virar ateu. Que a lógica dele vai ser o que? Cara, que Deus é esse? Que prefere uns e outros. E se eu não estiver no meio dos preferidos, como é que vai ser? Com certeza Deus não falou aquilo. Aquilo ali é uma construção. Como eu falo, a Bíblia é uma junção de 27 livros. Só que existem muito mais de 27 livros. Por que foram escolhidos aqueles 27? Quem escolheu aqueles 27? Quem escreveu a Bíblia? A Bíblia foi escrita muito depois dos acontecimentos. E nessa época, menos de 3% da população era alfabetizada. O resto era de dedão mesmo. Quem escreveu a Bíblia? Aqueles que tinham interesse naquilo ali. Será que aquilo ali é aquilo ali mesmo? Você já brincaram de telefone sem fio no colégio? Onde a gente fala no ouvido do amigo ali uma frase, e depois que roda em 50 cabeças a frase foi totalmente deturpada? Você imagina esse negócio sendo feito há centenas de anos até hoje. Será que não mudou nada? A Bíblia foi mudada mais de 5.000 vezes. Isso aqui, ó, já foi mudado várias vezes. Vocês podem pegar um antigo de 5 anos para trás e pegar um novo, compara, vê se é igual. Não é. Emmanuel falou, cuidado com os textos mediúnicos, ou que se dizem ser mediúnicos. Talvez até foi mediúnico, mas será que foi alterado? A gente tem os exemplos dos livros do Chico aí. Todos os livros alterados, todos. Temos que estar atentos. E é muito simples, as pessoas perguntam muitas vezes, mas como que eu vou distinguir se está certo ou se está errado? É simples. Deus, Jesus, com toda a sua bondade, com todo o seu amor, diria isso? Deus pune. Aqui fala direto isso, ó. Deus pune se não fizer isso. Deus pune? Deus, com todo o seu amor, com todo o seu carinho, vai punir o seu filho? Existe uma regra divina, uma lei divina, aonde se você sair daquela lei, daquele caminho, você se machuca nos espinhos porque você saiu do caminho.
Não porque enfiar o espinho em você. A fogueira está acesa. Você sabe que se você botar a mãozinha no fogo, vai queimar. Ah, mas queimou. Queimou por quê? Te castigaram fazendo isso ou foi você que botou a mão lá? É bem diferente. Temos que estar atentos. Temos que usar muito bom senso. Temos que estudar. O que mais, gente? Oi? A gente sabe que o espírito, ele não evolui, né? Que ele pode estar chamado. Sim. Então, esse pessoal dessas guerras, eles ficam nesse estado, eles não estão evoluindo. Olha só. Eles não vão ter mais nem ataque. Beleza. Esse assunto aí causa uma grande dúvida entre os espíritas. Quando a gente fala que o espírito não involui, involui em relação a quê? É isso aí que pega. No Evangelho diz isso. E isso causa dúvida realmente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quem foi Lúcifer? Quem sabe aí? Um anjo, certo? Quando ele teve o seu livre-arbítrio de fazer o que ele fez, eu pergunto para vocês, ele caiu ou não? Ele andou para trás ou não? Hã? Andou para trás, né? Ele evoluiu ou não? Como que um anjo evolui e nós, espíritos, não evoluímos? A gente não evolui na seguinte questão: o nosso conhecimento, o nosso aprendizado. Nós sabemos todas as línguas que existem nesse planeta. Nós já fomos médicos, nós já fomos lixeiros, nós já fomos. Se imaginar. Isso daí a gente não perde nunca. A gente não lembra agora porque a gente passou pelo véu do esquecimento. A gente não vai lembrar disso agora. Mas quando a gente está no mundo espiritual, a nossa mente em relação a isso daí é desse tamanho. A gente sabe muita coisa. Imagina o seguinte: se num ato desse de legítima defesa, como nós falamos agora, e você abusa na realidade, daquele momento de defesa, e você então, sem querer, provoca o desencarne daquela pessoa. Você vai continuar no seu nível espiritual ou vai passar um bom tempo lá no umbral para recuperar aquilo que você fez? E aí? Você tem o seu livre-arbítrio, você pode estar boazinha agora, o cara me deu uma fechada no trânsito, não, eu vou atrás desse cara, vou passar o carro por cima dele. Você pode fazer isso, se você quiser ter um livre-arbítrio. Mas a partir do momento que você faz isso, não seria parecido aí com uma questão de luz? Então nós temos que ter cuidado com essa questão do involuir do espírito. Ele não vai evoluir realmente em termos de conhecimento. Você é uma potência de conhecimento. Mas agora, devido ao seu livre-arbítrio, você pode fazer com que a sua moral despenque de uma hora para outra. Assim. Eu gostaria de te dar um exemplo desse tamanho. Eu acredito que a Bíblia é totalmente mudada, muita coisa, até mais do que a gente pensa. Essa história de alguém enquanto tecido, né? Com certeza. E não existir isso no espírito. Tá, aí é o seguinte, aí eu te afirmo isso pela fonte que veio isso. Essa fonte veio de Kardec, de Chico Xavier. São as fontes que eu tenho para dizer tudo que eu sei. Se eles sofrerem alguma interferência em relação a isso, estou falando bobagem para vocês. Mas eu coloco minha mão no fogo ali, que esses aí foram os caras abaixo de Cristo. Tivemos aí Cristo, logo embaixo Francisco de Assis, como eu falei para vocês, foi Chico, que foi Kardec também. Então, ou seja, a minha fonte, a minha bibliografia está nesses caras aí. E eles estão falando, fala que existia mesmo, Sim. espiritualmente evoluído, criar sentimentos de rebanho, inveja, ódio. Exatamente. Eu não sei o livro de cabeça qual que é, mas nós temos aí 463 livros de Chico Xavier. Eu não vou te precisar agora qual que é, vou procurar saber qual que é, isso daí.
Mas é uma boa deixa para vocês aí, tá? Leiam os livros de Chico. É livro que vocês vão ler daqui até o último dia da vida de vocês. É livro para dar com pau. E muita coisa será esclarecida. Embora muita coisa já foi alterada. Mas vocês vão ver que esse fundo que eu estou falando todinho, ele permanece. Não tem como fugir disso daí. É o poder, né? O anjo, ele queria o poder, Exatamente. que ele deixou. Uhum. Sim, Ele fala muito do mar, né? exato. Ele continua, tipo, coisa mesmo. Exatamente. Aquela questão, né? Nós temos que nos apoiar e acreditar em algo. Caso contrário, como que vai ser a nossa crença, então? A gente vai acreditar em Porque a gente não ensina, mas dentro do raciocínio lógico, né? A gente acreditar, se nós acreditar que foi modificado, criar uma história disso, né? Uhum. E Deus, a Igreja Católica criou isso para poder dominar, né? Então, Legal, beleza. mas, por dizer, você entende? Entendo sim. Olha só, você acredita em Jesus Cristo? Sim, porque a ciência prova isso. Você já viu ele? Não. Como é que você acredita nele? Acredito nele porque a energia do amor fala mais rápido. Exatamente, é isso aí. Então, é por isso que agora, nessa história, fica difícil. Na minha cabeça, é difícil entender, aceitar um anjo, da mesma proporção do Cristo, criar todos os sentimentos negativos que ele já passou no outro mundo que nem existe mais na galáxia, ele já passou de evolução, chega para tomar lá, porque um assumiu a direção, o outro ficou com ciúme, com coisa, e começou a brigar e leva um monte de anos. Olha só, tem uma passagem, meio fantasiosa, na minha cabeça. tá? Tem uma passagem que diz que nem Cristo é perfeito. Já ouviram isso? Nem Cristo era perfeito, que perfeito é somente Deus, certo? É um livro de Emmanuel, eu não lembro qual que é agora, que fala sobre essa questão aí. Se a gente fala que Cristo não era 100% perfeito, Lúcifer também não. Tanto um quanto o outro também tem o seu livre-arbítrio, né? Qualquer um dos dois podia tomar o rumo que quisesse. Inclusive, tem passagem também dizendo do momento em que Cristo estava aqui ainda antes dos seus 33 anos, né? Sendo preparado para isso daí. Existem relatos que ele se apresentou tenso, preocupado. Cara, eu tenho que conseguir fazer isso. Será que eu vou conseguir realmente? Olha só. Só complementando. Nessa questão, fica difícil para nós humanos aqui na Terra nessa questão, porque da mesma forma que Lúcifer fez, Jesus pode fazer a qualquer momento, e a gente vai ficar não de tempo. E só Deus sabe. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Tanto um como o outro vai fazer. Se você soubesse essa história, você me conta para eu quero saber também. Inclusive, a cor de outro. Sim. O Jesus já está em outro mundo. Já está. Sim. A escolha de cada um. Livre-arbítrio. Isso mesmo. Já não é mais. Isso mesmo. E olha só, aqueles que não acreditam em Cristo, tá? Mas são pessoas boas, são pessoas que estão fazendo a diferença na vida do próximo. Quando eles desencarnarem, eles vão parar onde? Muito melhor, né? Ou seja, você crer ou não em Cristo, cara, tanto faz, você faz o que ele faz. A Índia, a Sim, China. pois é, mas você acha que esse povo que não acredita em Cristo, por não acreditar em Cristo, eles são menos evoluídos? Não. De forma alguma. Pode até ser mais. Como eu falo, né? Existem, e Melo falava muito isso, existem muitos ateus que estão melhor na fita do que muitos espíritas. É isso aí.
A atitude vale mais do que... Exatamente. Caramba, a gente já passou do tempo, gente. Vamos lá, então. Só uma coisa. Diga. Se Deus é onisciente, Ah. ele sabia que o Lúcifer iria cair. Sabia? E sabia também que Cristo não iria cair. Sim. Só que aquela questão, né? Se eles quisessem, pelo livre-arbítrio dele, tomar uma decisão, tomaria. E Deus sabia que ele não iria tomar. Eles não iriam tomar. Aí, meu irmão. Tanto que ele foi escolhido. Olha só, existe uma questão. Quem falou isso foi. Como é que chama o autor mesmo? Fugiu da cabeça. Ele falava o seguinte: existem coisas aqui no mundo da matéria que não são entendidas ainda. No mundo da matéria que a gente vive, tá? Você imagina, então, no mundo espiritual. Se dentro da matéria tem várias questões que nós não temos a mínima condição moral, intelectual para entender, imagina no mundo espiritual. Quando a gente pergunta assim, quem criou o universo? Aquele espaço preto gigantesco que a gente vê nos filmes, né? Ah, foi Deus. Mas o que tinha antes disso, daquilo ali? O que tinha? Quem criou Deus? São coisas que a gente, na nossa pequenez, a gente não vai entender. Para as coisas da Terra, tem várias coisas que a gente não entende, que a gente está longe de entender. Imagina dessas questões espirituais. Várias coisas não serão respondidas. Tranquilo, gente? Esse é um daqueles assuntos que a gente fica aqui a noite inteira falando, né? Mas vamos lá, nas próximas aí a gente vai sempre completando. Vamos então fechar os nossos olhos e por meio daquela respiração bem profunda, vamos agradecer por mais este momento de paz. Novamente tivemos a oportunidade de sermos banhados por essa luz azul de cura, por essas palavras que nos alimentam. Vamos agradecer por estarmos aqui envolto desses irmãos que tanto nos ensinam. E que possamos, ao sairmos daqui, pregarmos incessantemente. Que possamos fazer sem parar. Que possamos fazer a diferença na vida de todos aqueles que estão ao nosso redor. Que possamos sermos exemplos. Que a paciência esteja sempre nos nossos corações. Que assim possamos sermos mais compreensíveis, mais justos, mais equilibrados. E que a paz do Cristo esteja conosco. E que na próxima semana possamos estar aqui novamente, repletos de fé, repletos de vontade. E assim pedimos a permissão para encerrarmos os trabalhos da noite, dizendo graças a Deus, graças a Jesus. Amém. Glória.